E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André, de Literatura, e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos sobre o quinhentismo, trabalhando com os principais autores desse período literário, tá? Então, primeiramente, o nome que se destaca aí dentro desse período do quinhentismo é o Pero Vaz de Caminha. Cheguei a conversar na semana passada sobre ele também. Ele nasceu em 1450 e morreu em 1500, que também, coincidentemente, é o ano que o Brasil foi descoberto. Bom, quem foi o Pero Vaz de Caminha, pessoal? Ele foi um fidalgo português, escrivão e vereador na cidade portuguesa do Porto. Ele ficou conhecido, pessoal, como autor da Carta do Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I, que aí é aquele primeiro documento escrito sobre o Brasil, que relata a descoberta das terras brasileiras, que é o marco do início da nossa literatura brasileira, que é a literatura de informação, certo? Agora, o Pero de Magalhães Gandalf, perdão, ele nasceu em 1540 e morreu em 1580. Quem foi ele, pessoal? Foi professor, historiador, cronista e secretário na Torre do Tombo. Escreveu a história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Esse é o nome da obra que o Pero de Magalhães Gandalf escreveu. O que é essa obra, pessoal? É um livro que reúne os dois textos, Tratados da Província do Brasil e o Tratado da Terra do Brasil. Essa obra fala sobre as riquezas naturais que o país possui, além da descoberta do Brasil, as tribos indígenas e as embarcações espalhadas pelo continente do país. E aqui o professor traz uma imagem que está dentro dessa obra, que foi por muito tempo utilizado em sua capa, que é uma lenda que os portugueses mataram um ser místico que habitava os rios do Brasil. Então ele afirmava que existia esse bicho aqui em nossas terras que os portugueses o mataram. Para você ver como era a imaginação e como se retratava a realidade diferente do que o povo europeu vivia lá e encontrou aqui em nossas terras natais. Bom, agora o Gabriel Soares de Souza, ele nasceu lá em 1540 e morreu em 1591. Por que ele foi importante? Ele foi um agricultor, empresário português e um estudioso e historiador do Brasil. Escreveu, além de obras, o Tratado Descritivo do Brasil, que relata sobre a natureza, os animais, além dos costumes naturais do país. Percebe que todas essas obras que a gente citou fazem parte daquela literatura de informação, que tratava-se de informar a corte portuguesa sobre o que estava acontecendo aqui na colônia, no Brasil, né? Então, o professor pegou um fragmento aqui para vocês. Os tupinambás não adoram nenhuma coisa, não têm nenhum conhecimento da verdade, nem sabem mais o que há morrer e viver. E qualquer coisa que lhes digam, se lhes mete na cabeça, e são mais bárbaros que quantas criaturas Deus criou. Então percebe que ele está descrevendo uma tribo indígena, né? Falando que eles são selvagens, bárbaros, que eles não adoram nada, não têm um Deus a adorar e nem conhecem a verdade. Faltam-lhe três letras das do ABC, que são F, L e R. Por quê? Se não tem F, é porque não tem fé e em nenhuma coisa que adorem. E se não tem L na sua pronunciação, é porque não tem lei alguma que guardar, nem preceitos para governarem. E se não tem a letra R, é porque não tem rei que os reja. Percebeu que ele aí faz uma crítica, né, à cultura dos tupinambás, né, que eles não possuem fé, eles não possuem lei e eles não possuem um rei para governarem, né, para que os governem. Agora, o padre, Manuel de Nóbrega, ele nasceu em 1517 e morreu em 1570. Quem foi o padre Manuel de Nóbrega, pessoal? Foi um sacerdote jesuíta português, chefe da primeira missão jesuítica à América. Então perceba aí que nós estamos saindo daquela literatura de informação e
migrar para uma literatura de conversão ali, aquela literatura religiosa que tentava converter os indígenas à religião cristã. É uma figura de grande importância da colonização e da catequese dos índios. As suas obras são consideradas documentos históricos sobre o Brasil colônia e a ação jesuítica no século XVI. Escreveu diversas obras, entre elas estão as Cartas do Brasil. Aqui é a data da edição, tá, pessoal? Que foi publicado. Não a data da produção. 1886. E um diálogo sobre a conversão dos gentios, né? Para quem não sabe, os gentios eram aqueles índios que eram mais gentis com os portugueses e aceitavam, né, entre aspas, a sua conversão à religião cristã, além de serem alfabetizados de acordo com a educação portuguesa. E aqui o professor separou uma foto para mostrar que existe um monumento a esse padre Manuel de Nóbrega, presente lá na cidade de Salvador. Se algum de vocês já visitaram, não sei se conheceram esse monumento, mas para mostrar que essa foi uma figura importante ali no início do nosso período de colonização. E por último, pessoal, que a gente vai citar é o padre José de Anchieta, que ele nasceu lá em 1534 e morreu em 1597. Quem foi esse padre José de Anchieta? Ele foi um padre espanhol, santo da Igreja Católica e um dos fundadores da cidade de São Paulo. Ele foi beatificado em 1980 pelo Papa João Paulo II e canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. É conhecido como apóstolo do Brasil, por ter sido um dos responsáveis por introduzir o cristianismo no Brasil. Foi ainda o primeiro dramaturgo, gramático e poeta. Também é considerado o autor da primeira gramática da língua tupi e um dos primeiros autores da literatura brasileira. Escreveu Na Festa de São Lourenço, em 1583, e A Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, 1595. Perceberam aí que essa figura, além de ser uma importante figura religiosa dentro da religião cristã, também é uma figura importante para a nossa língua, porque foi a partir dele que nós tivemos essa primeira gramática da língua tupi a ser estudada pelo povo da colonização, né? E além disso, né, ele foi considerado também um poeta, que a gente vai estudar um poema dele que está presente lá na página 61 da apostila, que é chamado de A Santa Inês, que por coincidência nós vamos ler agora, pessoal. Vou ler aqui para vocês o poema, se vocês quiserem acompanhar. Peguem a apostila lá na página 61, tá? A Santa Inês. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vida o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura honra do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Virginal cabeça, pela fé cortada, com vossa chegada já ninguém pereça. Vinde muito depressa ajudar o povo, pois com vossa vinda lhe dais lume novo. Vós sois cordeirinha de Jesus fermoso, mas o vosso esposo já vos fez rainha. Também padeirinha sois do vosso povo, pois com vossa vinda lhe dais trigo novo. Então perceberam aí que é uma espécie de homenagem, né? Uma manifestação para a Santa Inês, que é muito querida pelo povo brasileiro. Então, lá no exercício 1 da página 63, está pedindo que a gente analise a composição do poema e responda as questões. Então, o item A está pedindo o seguinte: qual é a métrica do poema, pessoal? Se está perguntando métrica, nós temos que contar as sílabas poéticas, que nós já estudamos, tá? Quantas sílabas poéticas tem esse poema, pessoal? Os versos aí possuem 5 sílabas poéticas. Lembra o nome dessas 5 sílabas poéticas? Chamada de redondilha menor. Então aqui eu peguei os versos, né?
para que vocês percebam que realmente existe essas 5 sílabas poéticas, que nem lá no primeiro verso. Cordeirinha linda. Cordeirinha lin. Lembra? Que é a última palavra, nós contamos até a sílaba tônica. Então, nós terminamos em lin. 1, 2, 3, 4, 5. No segundo verso, como folga o povo. Como folga o povo. Então, lembra que as vogais elas se unem, né? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 também sílabas poéticas. E aí vai se repetir para o poema inteiro essas 5 sílabas poéticas, que são chamadas também de redondilha menor. Letra B. Qual é o sistema de rimas, pessoal? Se a gente perceber, nós temos aí um sistema de A, B, B, A. E nem linda, povo. Vinda, novo. Santa, querida. Vida, espanta. Canta, povo. Vinda, novo. Escura, depressa, cabeça, pura. Formosura, povo. Vinda, novo. Então, pessoal, ele vai alternar aí, na verdade, entre um A, B, B, A e também de um A, B, A, B. Então, ele começa A, B, A, B e também vai para o A, B, B, A, tá? Então, coloquem os dois aí. O professor colocou só um. Acabei de perceber. E o item C. Qual é o refrão do poema? Bom, o refrão é aquela parte que mais se repete, né? Se vocês perceberem, ele fala lá, porque vossa vinda me dá nome novo, que dá essa luz ao povo, né? Traz coisas novas ao povo. Então isso aí seria o refrão desse poema. Já o exercício número 2, ele está dizendo o seguinte. A antítese é uma figura de linguagem que se caracteriza pela apresentação de duas ideias opostas. Lembra? Tese, ideia. Anti, contrárias. Então, ideias contrárias, ideias opostas. Analise o poema de José de Anchieta e assinale a opção em que os versos apresentados explicitam essa oposição. Então, lá no item A, cordeirinha linda como folga o povo. Cordeirinha linda é oposto a folga o povo? Não tem nada a ver, né? Cordeirinha santa de Jesus querida. Santa e querida, Jesus são coisas opostas? Não. Por isso vos canta com prazer o povo. Canta e prazer são ideias opostas? Não. Letra D. Nossa culpa escura vem com luz tão pura. Opa, culpa escura, luz pura. Olha lá, culpa pura, luz escura. Aí sim nós temos ideias contrárias. Então a alternativa aí é a alternativa D. Questão número 3. Para atingir os selvagens e cumprir sua função catequética, o poema apresenta uma estrutura muito simples. Assinale as opções verdadeiras sobre esse aspecto. Então, a primeira ideia. O poema está organizado em redondilhas menores. Nós vimos lá em cima? Sim, tá certo. Que facilitam a memorização por parte do leitor, como ocorre em Batatinha quando nasce. Então, Batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Então, né? Por aí vai. Percebe que essa quantidade de sílabas poéticas menores, elas facilitam a memorização. Então aí tá certo. O item 2. A linguagem simples e acessível permite rápido entendimento pelo leitor e a imediata identificação de sua mensagem. Sim, tem alguma palavra ali que estava complicada no poema que a gente leu? Não, né? Tranquila. E isso facilita para que a gente entenda qual é a mensagem que o autor quer, que o autor escreveu, né? Que o lírico está trazendo para nós. O item 3. Os versos são longos, mas por estarem quebrados em estruturas menores, ajudam na compreensão e memorização. Pessoal, a gente tem verso longo aqui, 2 palavras, 3 palavras no máximo. Não, né? São versos curtos, não são versos longos. Então, cuidado com isso. E o último item, a repetição de versos ou expressões funciona como recursos menimônico, como ocorria também na Ilíada e na Odisseia. Aí sim, pessoal, a gente não estudou a Ilíada e a Odisseia, tá? Porque são poemas narrativos mais longos, são epopeias longuíssimas, mas ele
tem essa questão de repetir o verso e expressões para que a gente lembre, para que a gente memorize. Então também está correta essa afirmação. Então seria a 1, 2 e 4. E o item 4, qual é a mensagem central do poema, pessoal? Escreva um parágrafo explicando. Bom, basicamente o poema quer dizer o quê? Que Santa Inês alegra o povo, dando-lhe nova esperança. Por esse motivo, o povo pede sua volta. Afinal, ela espanta o diabo e acaba com a culpa, trazendo alegria. Basicamente, essa é a mensagem que passa o poema Santa Inês. Certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula também. Eu conhecer alguns desses autores dentro do quinhentismo. E como tarefa, o professor gostaria que vocês realizassem os exercícios 5 ao 8 da página 63, lendo ali o texto que está presente na página 62, tá? Que é o alto representado na festa de São Lourenço, tá? Basicamente é uma encenação, que nós temos os personagens Guaxará, Aimbirê e São Lourenço, tá? Então a gente se vê na próxima semana, pessoal. Não se esqueçam da tarefa. Até mais.